Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Projeto Eclesiastes 3, continuando com a série, então, Mulheres de Fé. Hoje nós vamos estar falando sobre Eva. E hoje eu estou aqui com a minha convidada, que é a pastora Lísia Leibas. Ela é minha pastora aqui da Assembleia de Deus de Nova Prata. E ela veio aqui hoje compartilhar com nós e falar, sobre Eva, pastora? Então, muito bem-vinda. Eu acho que eu vou começar lendo uma partezinha para o pessoal que está em casa também acompanhar. E aí depois nós vamos estar falando, então, do tema de hoje, da mulher de hoje, que é sobre Eva. Então, gente, em Gênesis 3, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que o dia em que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então foram juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, pastor, a gente vai começar pelo início, Quando Deus criou o homem. Então, eu passo a palavra para a senhora compartilhar com nós. Bom, quando Deus criou o homem, depois que ele fez o jardim, depois que ele criou o homem, ele criou os animais, mas ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, a palavra de Deus nos diz que ele fez o Adão dormir e da costela dele ele criou a mulher. Só que uma coisa que a gente tem que entender, que a criação de Eva ela não foi uma ideia repentina de Deus. Deus criou o homem, quem sabe, então eu crio alguém. Não. A criação da mulher já estava no coração de Deus, já estava nos planos, no propósito de Deus. Porque por mais que a gente não compreenda, Deus, ele conhece toda a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração, tudo, os nossos desejos, os nossos anseios, Deus sabe tudo. Então, a mulher, ela era uma parte indispensável do plano de Deus para a criação da humanidade. E tem um versículo na Bíblia, que eu gosto muito, no Gênesis, no capítulo 2, verso 18, e nesta versão aqui que eu vou ler, que diz assim: O Senhor Deus diz: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O ajude e o complete. Eu gosto muito desta palavra, assim, que o complete. Porque, para nós, imagina, assim, Deus criar a mulher para completar o homem. Nós somos aquilo que faltava na vida deles. E a gente sabe que isso é verdade. É verdade. No dia a dia, pastora, a gente vê. No dia a dia a gente vê como eles são dependentes. E Eva, ela foi criada para completar o homem, tanto fisicamente como espiritualmente. E eu creio que esse é o nosso maior papel, de complementar, de ajudar, de auxiliar, como a Bíblia diz que Eva, ela era uma auxiliadora, uma idônea, uma mulher que podia ajudar, auxiliar. E é tão triste, abrindo um parêntese, quando a gente vê mulheres que fazem o oposto do que Deus nos criou para fazer, Verdade. Então a gente vê muitas famílias com problemas, muitos casamentos com problemas nos relacionamentos, porque a mulher, ela não faz aquilo pelo qual ela foi criada para fazer. O papel dela no casamento. O papel dela no casamento, que é
né? Cuidar do esposo, amar ele, e isso é tão bom. Então, eu quero que vocês entendam que o propósito da mulher, da criação da mulher, né, foi para completar o homem, para ser a sua companheira, para lhe auxiliar, para estar com ele. E uma coisa maravilhosa que foi o próprio Deus que formou a ela. Verdade. Com as suas próprias mãos o Senhor formou, e o Senhor ele nos formou com uma capacidade, com sentimentos, com emoções. Eu creio assim que Deus ele nos aperfeiçoou. Na verdade é isso até que eu completei aqui, que o Senhor ele nos aperfeiçoou. Então é muito lindo que Deus nos deu essa capacidade de completar alguém. Então, eu acho que tudo se resume aí nesse versículo. Nós completamos alguém. E a forma como a gente é, né, pastora? A gente vê assim, ó, a gente lava uma louça, ao mesmo tempo a gente faz uma comida, a gente limpa uma casa. E realmente isso é algo nosso. É nosso. Né? Porque, por exemplo, se o meu esposo, eu digo assim para ele, vai no mercado e compra 2 coisas. Se eu não falar, anotar, ou se eu não se eu falar algo a mais e não tiver anotado, ele vai esquecer. Às vezes eu tô fazendo uma coisa e o Antônio tá fazendo outra. Não. Aí eu pergunto para ele um negócio assim, agora eu não posso porque agora eu tô fazendo isso. Mas não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou quando ele tá no telefone, se eu falar alguma coisa para ele não consegue assimilar o que eu tô falando. Ele só faz assim, dá uma paradinha em pé. Lá em casa acontece isso também. Eu disse, meu Deus, a gente lava a roupa, cuida do neném no braço, faz comida, mexe na panela. É muito de nós, é incrível assim a forma com que Deus fez. É uma capacidade que Deus nos deu e é só nossa, não é do homem, né? É verdade. Nós temos aqui o ponto que tu falaste, né? Discutir o papel de Eva na história da humanidade, refletindo sobre as implicações de suas ações. Bom, o significado do nome Eva, ele vem da palavra viver, dar vida. Ou a mãe de todos os viventes. Então, eu creio assim, ó, que isto foi o maior privilégio que Deus nos deu de nós sermos mãe. Sim. De nós podermos gerar. E esse ato de ser mãe é único. Todo mundo fala. Eu não sei tu ainda. Não tem, eu ainda não sei. Não é mãe. Mas assim, ó, o privilégio que tu tem de gerar em uma criancinha, um ser dentro do teu ventre, assim, e tu ter comunhão com aquele bebê ali ainda no ventre, é só Deus que pode fazer isso. E é algo tão maravilhoso, é algo tão grandioso, e Deus deu este privilégio a nós, né? Então, isso é maravilhoso. Deus nos deu esse grande privilégio de ser mãe. Ganhamos, herdamos isto, porque Eva foi criada para ser a mãe. Esta foi a função de Eva, ser mãe, gerar, fazer com que a terra, né, procriasse, crescesse, viesse a existir a humanidade. Então, para nós, isso é maravilhoso, esse privilégio que Deus nos deu. E uma coisa que a Bíblia nos diz, conforme o homem também foi criado à imagem e semelhança do Senhor, a Eva, ela foi criada à imagem e semelhança do Senhor. Então, e ela não foi criada com inclinação para o pecado. Deus criou ela perfeita. Deus criou o homem em si perfeito, né? E Deus não nos formou nós para pecados. Mas, infelizmente, o pecado entrou, né, no mundo. Sim. E uma coisa que acontece quando nós pecamos, nós perdemos esta semelhança santa, justa, perfeita, que Deus nos deu quando Ele criou o homem, né? E então, isso aconteceu. Eva, ela não foi criada
para pecar. Deus a formou perfeita para viverem os dois juntos no paraíso, para terem comunhão com o Senhor. Mas a Eva, ela cedeu, né? Depois nós vamos ver isso mais detalhadamente, né? Ela cedeu a sua... Falhou, na verdade, naquela questão de não ouvir o que Deus havia dito, né? Que assim ela pecou. E isso foi... Ela foi derrotada, na verdade, e trouxe uma consequência que hoje nós vivemos, que por causa do pecado de Eva, da desobediência dela, o pecado entrou no mundo. E quando esse pecado ele entra no mundo, ele nos afasta de Deus. E é tão real a questão de que a gente não foi... O pecado, a gente não foi criada para o pecado, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais intimidade a gente tem de Deus, a gente reflete isso para as outras pessoas. E quanto mais a gente se afasta, mais a gente se envolve com as coisas do mundo e a gente cada vez mais a gente não reflete mais aquele brilho que vem do Senhor, né? Porque quando eu até comentei com a Richelle, que foi a outra menina também que participou aqui, a outra irmã, e nós estávamos falando sobre isso, de que às vezes as pessoas olham assim, não, a gente vê Deus na pessoa, porque aquela pessoa está mais próxima de Deus. E conforme o pecado entra, a gente não consegue mais ver aquele brilho. O pecado entrou, acabou o brilho. Na verdade, quando o pecado entrou no mundo, ele corrompeu essa imagem santa e perfeita, que é a semelhança de Deus. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, depois nós vamos ver isso mais no final ali, a nós conseguimos reaver, né, esta semelhança de Deus. É exatamente isso que tu está falando. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos sendo resgatados, aquela natureza divina que era de Deus e que Ele deu para o homem, mas por causa do pecado o homem perdeu esta natureza divina, né? Essa foi uma das consequências das ações da Eva, que nós sabemos, ela pecou, ela ouviu a voz do inimigo e deu ainda o fruto para o seu esposo. Que existe uma polêmica sobre isto, né? Que Adão, ele que ouviu a ordem de Deus e não a Eva, mas acontece que a Eva cedeu. Infelizmente, é a realidade. Não adianta nós querer tapar o sol com a peneira. Sim. A Eva cedeu à voz do inimigo e pecou e levou o Adão a pecar por falha dele. Claro, a gente não o Adão não está isento de culpa. Sim. Não, ele poderia ter dito, não, Eva, não vamos comer, porque Deus disse que não era para nós comer. Mas não, ele ouviu, né? Eu até anotei sobre isso, que ali quando a serpente faz aquela pergunta, né, para ela, será mesmo, né? Ela colocou uma dúvida. E como a gente tá, a gente tá falando sobre, a gente tá trabalhando, né, na igreja sobre mente, né? E o que acontece? Quando a gente dá atenção, né, para o que vem de fora, e a gente se desvia do que está aqui. Porque a palavra de Deus é o nosso instrumento. Exatamente. A gente pode até fazer alguma coisa, a gente diz, mas isso aqui na palavra já diz que não, né? Exatamente. E ela ouviu aquilo, desceu para o coração, e aí ela foi, e aí ela envolveu também o marido dela, e é o que acontece, né? Exatamente. Com as famílias, né? Como a mulher tem um peso, já falei isso no outro podcast, como a mulher tem um peso no sentido, assim, de uma responsabilidade no lar. A gente pode influenciar tanto para o bem como para o mal. E pode se perder uma geração por causa de uma escolha, de uma atitude da gente, né? Que nem aqui a consequência do ato dela. Teve uma consequência muito triste, muito drástica. Primeiro, eles foram expulsos do paraíso. Que já era... Eles tinham contato, comunhão com Deus diariamente, né? E é que o nosso pecado, ele nos afasta de Deus. Não adianta, Deus não consegue conviver com o pecado. Deus nos ama de uma forma extraordinária, mas conviver com o pecado
a santidade dele não permite isso. Né? Então, a primeira consequência foi ser afastado do Senhor, tiveram que sair do paraíso, sofreram as consequências dos seus atos, né? Sofreram ali na sua pele, tiveram que trabalhar. A mulher, a partir dali, gerou filhos com muita dor. Então, foram consequências daquelas atitudes, né? E nós sabemos que todas as consequências, todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, elas geram uma consequência, né? Como tu estavas falando agora. Se a gente levar as nossas escolhas para coisas boas, como no caso aqui, para buscar entender a vontade de Deus, buscar ao Senhor, nos aproximar do Senhor, as consequências, né, das nossas escolhas vão ser maravilhosas. Porque quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais nós vamos conhecer Ele, mais nós vamos nos envolver, mais a nossa vida vai se tornar santificada através do Senhor. E o contrário acontece quando as nossas escolhas nos levam para longe de Deus. Sim. Quando nós escolhemos ações que nos impedem de servir ao Senhor, ações que nos levam para atitudes erradas, né? E estas ações, elas têm umas consequências drásticas. Então, nós precisamos cuidar muito mesmo as nossas ações. É que nem o Adão e a Eva, eles sofreram as consequências das suas ações, das suas escolhas. Suas escolhas. Não? Tu queria falar alguma coisa? Não, pode continuar, pastor. Então. E como é que nós podemos ver a história de Eva se relaciona com as nossas questões contemporâneas? Essa até tinha anotado essa palavra que tu leu, esse texto, e eu quero até meditar de novo aqui, porque ele é a chave disso que nós estamos falando, né? E aí, como tu falou mesmo, as palavras que a serpente usou, né? Aqui tu leu a serpente era o mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Ali ela já colocou a dúvida, né? Será que é assim mesmo? Exatamente. Olha só uma coisa. Por que a serpente falou com Eva? Por que aconteceu isso? Nós sabemos que isso foi uma ação do nosso inimigo, né? Que usou a serpente para tentar tirar a Eva do caminho da presença de Deus. E isso nós temos esse inimigo. Não adianta nós queremos negar isso. A gente tem um inimigo. Ele tinha um lugar, ele era um querubim ungido, ele vivia com Deus, mas por causa da arrogância do seu coração, do desejo dele de ser como Deus, de tomar o lugar de Deus, ele foi expulso, né, dos céus, e a partir deste momento ele se tornou inimigo de Deus e inimigo da criação de Deus. Porque como ele não pode mais estar próximo do Senhor, e ele já sabe que a condenação dele já está determinada, né? Ele tenta fazer o quê? Fazer a criação de Deus também se afastar do Senhor, assim como ele foi afastado por causa da arrogância do seu coração. E quando ele lança isso, né, para Eva, é uma estratégia que ele usou lá no princípio, mas ele ainda usa hoje, porque ele não mudou a estratégia dele. E é isso que nós estamos tratando no tema deste ano do nosso departamento. Sim. A estratégia de Satanás não mudou. Ela continua ali atuando, né? E olha só o que ele fala para Eva. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí a Eva, primeiro, ele começou, como tu falou, semeou a dúvida. É verdade? Será que é assim mesmo? Mas essa história não é muito assim. E é exatamente isso, é exatamente bem assim que isso, esse diálogo assim, veio na minha mente, sabe? Exatamente como tu está falando. E a Eva combateu no começo, ela permaneceu com a verdade da palavra, né? Porque ela disse assim,
podemos comer do fruto das árvores do jardim. Todos os frutos nós podemos comer. Deus não disse que nós não podemos comer de todos os frutos, né? Só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Mas a Eva, ela acrescentou. Ela acrescentou algo ali, né? Porque ela disse assim, Deus disse, não comam e nem sequer toquem. Senão vocês vão morrer. Mas não foi isso que Deus disse, né? Em parte alguma, a Bíblia diz que Deus falou que não era para tocar. Então, eu, assim, na minha ideia, na minha mente, eu imagino esse diálogo. O inimigo dizendo assim para ela... Eu acho que ele aproveitou esta situação quando ela lançou esta palavra, né? Que não era nem para tocar. Ele conseguiu ali achar uma brecha para ele trazer a dúvida para o coração da Eva, né? E é como se ele dissesse assim, ó... na verdade, ele disse, né? Ele respondeu para ela, é claro que vocês não morrerão. Então, o que eu penso assim, ó? É como se ele estivesse dizendo para ela, ele aproveitou aquele gancho, né? Como se diz, daquela lançada de palavra que ela disse, e ele aproveitou o gancho e disse assim, como vocês são bobinhos. Claro que vocês não vão morrer. Não é isso que vai acontecer. Toca ali para te ver. Capaz que tu vai morrer. Aí, quando ele vê que houve uma aceitação, né? Um interesse de Eva naquele assunto. Que provavelmente ela deve ter mudado a feição, algo assim. Ela deve ter mostrado alguma coisa, né? Isso aconteceu. Então, ele diz... Aí ele vai mais, né? Ele diz assim, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. Como Deus conhecerão o bem e o mal. O que ele estava dizendo? Como vocês são bobinhos. Que vocês... Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. E Ele sabe que se vocês tocarem, se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser iguais a eles. E uma coisa que tu leu, que tu comentou também, que foi o que me chamou muito a atenção, né? Que a Bíblia diz assim, a mulher viu que a árvore era linda. Nessa minha versão é assim, né? E que seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Eu até anotei aqui também. Aí que está esse assunto que nós estamos tratando sobre o teu coração, sobre os desejos, sobre o que está na tua mente, sobre aquilo que vem quando tu dá ouvidos às mentiras do inimigo. Então, tu cria na tua mente um desejo de experimentar aquilo. E isto aconteceu com a Eva quando ela desejou isto, e uma coisa que ela permitiu que as mentiras, né, do inimigo despertasse nela desejos que talvez ela nem imaginasse que ela tivesse. Porque a árvore estava lá. Deus falou, está falado. E eu vejo assim, pastor, nesse sentido, muitas vezes de usar a própria Bíblia com versículos isolados para aquilo que me beneficia. Então, assim, isso aqui é bom, então isso aqui eu pratico. Exato. Isso aqui não é, isso aqui não foi bem assim que Deus quis falar. Jesus lá deu um sermão assim. Não, mas não era dessa maneira. Eu converto aquilo baseado numa coisa que eu já estou inclinada. E ela foi assim, né? Ela olhou, ela disse, acho que eu desejei. Mas a árvore estava lá o tempo todo. Exato. Mas aí quando veio a dúvida, o inimigo lançou a dúvida, ela parou, aí ela olhou, aí ela isolou algumas coisas, ela disse, eu acho que é isso mesmo, então eu vou lá e aí... Eu quero conseguir, eu quero ser igual a Deus, eu desejo esse poder, essa sabedoria, né? Eu quero isso para mim. E ali foi a queda dela. Quando ela desejou no seu coração, o pecado já estava ali. Já estava ali. Antes mesmo dela praticar. Sim. Quando a gente já deseja aquilo no nosso coração, é o pecado abstrato, né? Ele já está ali, já alojou, já tem lugar, mas já pecamos. Sim. Porque no coração a gente pensa e a mente faz acontecer, né? Isso aí.
E foi o que aconteceu com a Eva. Ela desejou aquilo e a mente dela, então vamos lá, vamos fazer. Tem um irmão que fala que o sarrafo do cristianismo ele é alto, e ele é mesmo, mas é porque a gente tenta todos os dias ser um pouquinho mais parecido com aquele que é santo. E a santidade não tem pecado nela. Ele é santo. E por isso que é alto a ponto de, no momento que a gente pensou, o pecado já entrou. No momento que ela desejou, o pecado já entrou. Então, É uma tática, né? É uma tática que tem tido muito êxito até agora, né? Quantas pessoas têm deixado se influenciar, influenciado a sua mente, não filtrando, né? Deixando as mentiras, porque o inimigo ele vai trabalhar contra Deus e ele vai às vezes usar a palavra de Deus isso aí. para tentar distorcer ela, como tu estás falando mesmo, para fazer as pessoas acreditarem que é assim, daquele jeito, e não do jeito que realmente é, porque existe, como a palavra de Deus diz, até eu comentei ali na igreja aquele dia, a fortaleza, né? Que é construída na nossa mente, é fortaleza de raciocínios que nos levam a pecar contra o Senhor. É isto que o inimigo faz. Ele cria estas fortalezas que são as inverdades, que ele vai falando, e quando e nós damos espaço para estas inverdades entrar na nossa mente, nós criamos esta fortaleza e nós ficamos presos nela. Porque esta era a função da fortaleza, né? Quando elas construíam as fortalezas em volta das cidades, era para que as pessoas não pudessem entrar, os inimigos não pudessem entrar, pudessem proteger a cidade. E quando o inimigo consegue criar, levantar essas fortalezas na nossa mente, a verdade da palavra de Deus não consegue entrar. Sim. Porque estamos presos ali. Por isso que nós precisamos ter essa mente renovada. Porque é triste a gente ver as pessoas inclinadas para a prática do pecado, mas achando que está certo. Exato. E hoje a gente vê muito isso. E por mais que eu diga assim, não é assim, né? Para a pessoa aquilo porque aquela fortaleza já foi destruída, já está sendo trabalhada pelo inimigo. Então foi tão trabalhada porque hoje a gente ouve muito. Hoje vem muitas vozes, bem mais do que a gente ouviu uma vez, porque a gente tem uma máquina na mão que chega, eu falo aqui, pode chegar em qualquer lugar. Então assim, às vezes as pessoas, elas, em vez de parar um pouquinho, estudar, porque é muito importante a gente ter o nosso momento com Deus. A gente estudar, a gente buscar aprender. Porque vem muitas informações hoje para nós. Conhecer a Deus, né? E aí, conforme a gente não sabe, só sabe do ouvir falar, né? Exato. A gente cai na conversa exterior que vem, né? E a gente acaba se inclinando para o pecado. E, infelizmente, essa geração que está vindo hoje é uma geração que são poucos que se interessam em estudar a palavra. Infelizmente. São poucos que se interessam em ler a Bíblia, em aprender o que está escrito ali. E daí eles são levados, como a Bíblia diz, como nuvens, que são levadas por homens que induzem ao mal por não conhecer a verdade da palavra. E os jovens, pastora, que se dedicam a estudar a palavra, é extraordinário o que Deus faz, né? E se ressalta, né? Sim. Eles não ficam escondidos. Não. Eles vão para a evidência, porque é incrível. Eu vi ontem um vídeo de uma menina que ela estava falando sobre... Ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela contando aquilo, uma alegria no coração dela, o olho dela brilhava. E eu disse assim, a gente consegue olhar e dizer assim, nossa, aí tem uma geração, ali tem uma pessoa, uma geração que vai levantar outros. Porque não consegue se esconder. E quem não busca acaba ouvindo o que os outros dizem e aí vão acreditando naquilo. Exatamente. E essas coisas que eles ouvem vão criando neles como se fossem verdades. Porque eles não conhecem a verdade, né? E aí aquilo se torna verdade. Aquilo se torna verdade para eles. Meu Deus. E é bem triste isto, né? Esta situação. Então,
nós precisamos entender que as consequências do pecado que trouxe através da ação da Eva e do Adão também, consequências que os afastaram de Deus, e nós, se continuarmos no pecado, se pecarmos, nós também vamos nos afastar do Senhor, né? E a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, qual é esse afastamento de Deus? É tu viver a vida eterna longe do Senhor, é a morte eterna. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, né? E, como eu disse, assim, Deus, ele nos ama com um amor tão grande que em Romanos está escrito assim, ó, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como através do Adão trouxe a morte, através do pecado do Adão e da Eva, veio a morte para toda a humanidade, então todos nós nos tornamos pecadores e todos nós fomos condenados à morte. E além da morte física, a morte eterna, que é a pior de todas. Mas para nossa alegria, né? Para o gozo da nossa alma, como eu disse, Deus, ele nos amou de uma forma tão extraordinária que quando ele nos criou porque ele nos amou. E o desejo dele é estar conosco, é estar perto de nós. Deus nunca, em momento algum, ficou feliz de ter expulsado a sua criação do paraíso, e ele muito menos fica feliz quando nós nos afastamos dele. Então, ele preparou um plano todinho, lindo, perfeito, que foi enviar o seu Filho, Jesus, para nos redimir dos nossos pecados. E aqui diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 22, está escrito assim: porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, meu Deus. Adão, por causa dele, trouxe o pecado gerou a morte espiritual, mas Jesus Cristo, ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos redimir desta culpa, desta dívida, né, de pecado, porque quem pecasse estava condenado à morte. Este era a dívida que o homem iria pagar por causa do pecado quando ele entrou no mundo, né, a morte. Sim. Mas quando Jesus, ele morreu lá na cruz, antes dele expirar, ele falou aquela palavra consumado, né, que quer dizer tetelestai. E essa palavra, ela é tão linda que ela é uma palavra grega, né, que ela quer dizer que a dívida foi paga ou foi liquidada. E isso é tão maravilhoso. E no tempo de Jesus, a tetelestai, ela era usada como um documento penal na antiguidade. E é algo muito interessante que quando um condenado ele tinha uma espécie de dívida, ele tinha uma ficha criminal, né? Essa ficha era chamada de escrita de dívida ou cédula de dívida. Então, quando ele cumpria aquela pena que foi imposta pelo juiz, o juiz pegava aquela ficha, né, e ele colocava naquela ficha assim, ele riscava embaixo e botava assim, ó, tetelestai, dívida paga. Aquele homem não tinha mais nenhuma dívida, ela tinha sido cumprida, ela tinha sido paga. Então, quando Jesus ele falou esta palavra tetelestai, ele quis dizer: Pai, a dívida do homem está paga. Eu paguei a dívida, Pai. Eles não te devem mais essa dívida. E em Colossenses 2,14, Paulo nos diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, cancelou a escrita de dívida, pregando-a na cruz. E é um amor que a gente não consegue, né? Eu não consigo imaginar. Eu também. Eu não consigo imaginar, pastor, porque ele entregou o único filho. O filho desceu. Esse, né? O filho desceu, ontem nós estávamos estudando no curso de teologia.
Ele se diminuiu para entrar num corpo, né? Para passar, para sofrer. Tudo que sofreu. Já sabia o que ia passar. Não abriu mão disso por amor de um monte de pecador. Que muitas vezes nem reconhece Que muitas vezes nem reconhece ele. o amor que ele teve por nós. Então, isso é maravilhoso. E o amor de Deus é um amor sem medida. Não, a gente nunca vai entender, né? Não tem como porque não cabe na nossa mente, no nosso raciocínio, não tem como entender. É grandioso demais, né? É um amor que só Deus mesmo tem por nós, né? E Jesus Cristo aceitou de bom grado, de livre e espontânea vontade. Veio, sofrer, padecer, porque Ele também nos amou. E nos fez com esta atitude, com a sua morte, Ele nos reconciliou novamente com Deus. E através dele, esta imagem que foi distorcida lá no Éden, quando eles pecaram, a imagem santa, pura, divina de Deus, né, que foi corrompida por causa do pecado, mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, verteu o seu sangue, ele nos reconciliou novamente com Deus. E através de Jesus, esta imagem santa, perfeita, justa, ela voltou novamente para o homem, para a criação de Deus, conforme aqueles que o aceitam, né? Muito profundo, pastor. É lindo, né? É lindo. Para nós finalizar, não sei se a senhora tem mais alguma coisa ali. Não tem. Para nós finalizar, então, para nós não perder, né, esse momento aqui que a gente está falando, que é mesmo de Cristo se entregar, né, por nós, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem agora para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que talvez se afastaram do Senhor, para as pessoas que talvez ainda não conhecem a Ele, né, ou para as pessoas que estão olhando e, assim como Eva e Adão, se esconderam porque pecaram e talvez não conseguem mais voltar. Mas Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Então, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas, para que elas venham ter coragem de, hoje, aonde elas estiverem existindo, elas dobrar o joelho e elas orar e elas entender que o Senhor as aceita de volta. É verdade. Quando o Senhor Jesus, Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós, como eu disse, Ele pagou a nossa dívida. Então, se você está vivendo este momento, talvez você conheça o Senhor, conheça o Evangelho, já esteve servindo ao Senhor, mas hoje, por algum motivo, você se afastou, você se entristeceu, porque hoje em dia acontece muito das pessoas se entristecerem com os outros, com o homem, porque o homem ele não é perfeito, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas quem morreu por nós foi Jesus. E o amor dele é tão grande, o ato dele morrer por nós é para que nós pudéssemos estar com ele. Então, o amor dele foi tão incondicional para mim e para você, que ele nos oportunizou de novo de estarmos junto com ele. E um dia ele vai vir nos buscar para nós estarmos eternamente ao seu lado. Então, se você, nesse momento, não sei qual é o dia, a hora que você vai estar ouvindo e vendo esta mensagem, que você possa olhar para Jesus e entender que Ele te amou. Ele te amou com um amor que ninguém pode compreender. E Ele pagou com o seu sangue pela tua alma, pela tua vida. Então, eu te convido a voltar ao Senhor, procurar uma igreja que você possa congregar, que você possa ouvir falar do amor de Deus, das verdades do Evangelho, que você possa se aproximar do Senhor. Se você está afastado do Senhor, corra para Ele, porque Ele está com os seus braços abertos te esperando.
E se por acaso você ainda não conheceu este amor tão grande do Senhor, talvez você só tenha ouvido falar, mas você ainda não experimentou viver esta vida, esta nova vida que o Senhor tem para ti. Eu te convido também a aceitar o Senhor como teu Salvador. Talvez para você seja muito difícil pensar assim, mas como é que eu vou aceitar Jesus? Como é que vai ser? Mas no momento em que você decidir no seu coração e aonde você estiver, você tomar essa decisão e dizer, Senhor, eu quero que tu entre no meu coração, Ele vai preparar todas as coisas, Ele vai preparar o caminho, Ele vai abrir as portas para te levar para perto dEle, para o caminho certo. E se você está passando por algum problema, alguma enfermidade, alguma necessidade, qualquer sentimento talvez que você esteja vivendo, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, períodos muito tristes, e muitas pessoas têm sofrido. E uma coisa eu estava me lembrando agora, quando entrou a pandemia, logo bem no comecinho, assim, que todo mundo teve que ficar em casa, que a gente não podia sair na rua. Eu me lembro que veio assim um pavor tão grande, terrível, no meu coração, assim, parecia que o mundo tinha desabado, parecia que tinha aberto um buraco e eu tinha entrado para dentro. E quando eu me senti naquele estado, eu parei e disse assim, espera aí, eu vou orar. Porque Deus está no controle de tudo. E eu me lembro que eu fui para o meu quarto, dobrei o meu joelho e falei para o Senhor os meus medos. E eu estou te dizendo isto para que se você está passando por uma situação parecida, quem sabe você está passando por um momento que está te trazendo um pavor, um medo tão grande, uma angústia tão grande, dobra os teus joelhos e fala para o Senhor. Uma coisa que nós precisamos fazer, a palavra de Deus nos diz, lança sobre ele toda a tua ansiedade. E esse lançar que o Senhor nos fala, não é um bumerangue que tu lança e pega de volta. É lançar para longe de ti, né? Então lança diante do Senhor, glória a Deus. Eu tenho este hábito, quando eu estou muito... A minha mente está muito atribulada, estou muito preocupada, eu dobro meus joelhos e digo, Senhor, eu estou lançando sobre ti isto e isto. E é importante falar. Que está me causando esta dor, esta preocupação, este sofrimento. Eu estou entregando para ti e toma conta. Aí, sabe, sai um peso tão grande de cima da gente. É incrível. Porque daí a gente passou para ele. Sim. Aquilo que estava trazendo dor e preocupação e peso para nós. E quando a gente faz isto, Deus responde. Sim. Ele vem com a providência da onde a gente nem imagina. E mas ele nos responde. Então, querido amigo, querida amiga que talvez esteja ouvindo, esta palavra, neste momento, eu te convido a confiar no Senhor, a lançar sobre Ele as tuas angústias, as tuas preocupações. E se você ainda não teve a oportunidade de aceitar o Senhor, aceite Ele como teu Salvador. É a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Quando você fizer isso, quando você abrir o teu coração para que o Senhor possa entrar, você vai ver que a tua vida vai ser mudada, que a tua vida vai ser transformada. Porque o Senhor Jesus vai, a partir desse momento, estar contigo e a tua vida vai estar na mão dele. E não existe melhor lugar do que nós estarmos, que é na mão do Senhor. Não existe. Eu ficaria horas aqui falando com a senhora. Agradeço pelo seu tempo de estar aqui. Eu agradeço por a senhora ter dedicado seu tempo, dedicado a estudar. A gente sabe que não é fácil, né? A sua vida é bem corrida, né? Pastora da minha igreja, então assim, a gente tá cheio de eventos, né, pastora? Muitas coisas acontecendo, né? E então assim, mas compartilhar essa palavra com a senhora, eu tenho certeza que vai chegar às pessoas que precisam.
E que Deus continue abençoando, lhe usando, e está convidada para voltar quando quiser novamente, tá? Vai ser muito bom. Pessoal, agradeço vocês, a cada um que ficou até agora. Convido vocês para estarem assistindo todas as séries que vai ter aqui, todos os episódios que nós vamos estar falando sobre as mulheres da Bíblia. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, eu estou no Instagram, no TikTok, e também vai estar o podcast lá no Spotify. Então assistam, com certeza vai servir de muita direção para a vida de vocês. E também não deixem, como a pastora mencionou, de procurar uma igreja, de congregar. Congregar é muito importante. Que Deus abençoe vocês e até o próximo podcast do Projeto Eclesiastes.